e colocaram muito bem. Eu tenho algumas dúvidas assim, para levantar enquanto a exposição de vocês, e tem uma questão de contextualização política dessa consulta pública. Né? Para lembrar o histórico, assim, uma coisa que me deixa um pouco, vamos dizer, popular, assim, cabreiro com essa situação, é a situação da Câmara no ano passado ter feito uma sessão extraordinária para aprovar essa mudança do solo, alguma coisa parecida com o que está acontecendo aqui hoje, lá, e que não seguiu o rito que deveria seguir, o Ministério Público foi embargou, e agora isso está acontecendo justamente, eu acredito, por causa desse embargo do Ministério Público. Então, não foi uma coisa que alguém tropeçou assim, de repente. Eu não sei se eu estou enganado, mas eu quero ser corrigido. Mas o que eu entendi, que a gente vê os fatos políticos acontecendo na cidade, né, pode não ser especificamente o refúgio marinho do Rio Silvestre, mas o que eu entendi é em relação à construção criminal portuária, né, de Ponta Negra. Não estou dizendo que aquela votação foi em relação ao que está falando aqui hoje, mas tudo converge para o Porto. Então, o que eu acredito que a gente estava andando na praia, professor, e falou, vamos decidir isso aqui, porque não tem nada a ver. Não, aqui essa reunião é especificamente para liberar a construção do terminal portuário. Mas o que é isso até? Então, e em relação às contrapartidas, precisamos desse saber, porque já tentaram fazer isso no tapetão, né? E agora vem com a audiência pública, a gente já tem que ficar um pouco desconfiado, porque não precisava audiência pública naquela primeira ocasião. Então já fico cabreiro, né? As pessoas que acompanham isso também já ficam cabreiros em relação a isso, né? Outro ponto que a gente coloca, a questão política da sociedade americana em peso presente aqui, eu estou vendo muito mais funcionário da prefeitura do que a população de Maricá, né? A prefeitura é condicionada. Se não vier tanta pressão para perder o emprego, ninguém quer perder o emprego. Então o pessoal vem aí em peso, mas aqui é condicionado. Eu estou vendo a população de Maricá, os populares, estou vendo o pessoal do movimento ambientalista, jornalistas, para pessoas que vivem mais desse meio, que o professor também me interessa nessa questão ambiental. Mas o que eu estou vendo na prática aqui é que o povo de Maricá, infelizmente, não está presente como deveria estar para discutir uma questão que diz respeito ao futuro do município. Então, essa questão política que está envolvendo a situação aqui. Né? Então, a representatividade do povo de Maricá aqui é um problema. A não ser, lógico, pelas entidades, né, institucionalizadas, mas o povão mesmo não está se inteirando do assunto. Né? De repente, se botasse lá alguma outra coisa, algum outro assunto, como fizeram da outra vez, para atrair o pessoal lá para o clube, né, para poder juntar gente, talvez estivesse mais cheio aqui. Então, outra questão, as questões, né, que você colocou aí do seu trabalho específico. Eu acho estranha a questão de trocar áreas, né, como você falou, impactadas em alguns lugares, por uma área que está sem impacto, uma área que você vê que não tem esse grande impacto, e trocar por outras áreas, colocar outras áreas pesqueiras diferentes. Então parece que, não entendo como é que vai ser isso. Os pescadores estão ali há praticamente 100 anos pescando naquelas lajes que tem ali, né? E aí depois vem uma lei estadual que vocês participaram, que de repente esqueceram na época, não viram essa questão, não levaram em consideração, e botaram uma conservação ali total, uma proteção integral, né? Obrigado, para poder. E aí acabou restringindo tudo, não se poderia pescar. Mas tem lá 100 anos, como o Ricardo comentou, que tem 300 anos de agricultura lá no Camboriú, tem 100 anos de pesca naquelas lajes ali. Então, se pode acabar com aquela área toda de proteção, por que não pode simplesmente diminuir esse nível de proteção ambiental para simplesmente permitir a pesca tradicional? Porque você comentou essa questão da tradicionalidade, da coisa que passa de pai para filho. Como é que você vai mudar uma tradição de pescar em lajes específicas para levar os pescadores de Maricá lá para a ilha? O pescador tem que sair de Ponta Negra de barquinho para ir lá na ilha. Se ele quiser encontrar um refúgio, né? É para esclarecer essas coisas. Bom, essa área também, que é para, a gente está vendo que é para permitir a construção do porto, pode não ser importante, de repente, desse ponto de vista que você está falando ali, desses 100 metros e tal, mas essas regiões, elas conversam entre si, trocam matéria e energia. Então, uma área que estaria a mais de 50 metros de profundidade, a mais de 100, a mais de 200, 3 mil metros, é tudo um ecossistema só, a Terra é uma coisa só. Então, esses ecossistemas conversam entre si, não dá para isolar um ecossistema do outro, por mais que um seja tenha uma superprodução de
de um lado para o outro, eu acredito. Né? E essa faixa de proteção do 100 metros não vai significar nada o dia que tiver algum acidente de derramamento de petróleo no porto. O petróleo não vai obedecer a lei de 100 metros ali. Então, quando falar, não tem problema tirar aquela área, se você pensar que não vai construir porto, não tem problema tirar aquela área. Mas se for pensar que vai ter um porto ali, é um problema sério. Só para a gente descansar também, os outros também querem perguntar. Foca na pergunta para a gente poder prosseguir, eu vou te responder, senão não é. Vamos focalizar então. Então, a questão do porto, a gente sabe que tem um problema internacional de porto, que é a questão da água de lastro, aquela aguinha que o navio está cuspindo fora. Aquilo ali traz organismos de outros lugares que podem chegar aqui em Maricá e arrasar com toda a fauna e a flora marinha, e essa área de 100 metros também vai para que fluir. Então também não vai adiantar nada jogar essa água de lastro lá, óleo que cai normalmente, naturalmente, né? Fora da questão que se fala dessa compensação, né? Em relação à geração de empregos, ao desenvolvimento, que a gente pretende tomar em cá, ninguém é contra o desenvolvimento, mas é muito complicado a gente não discutir que tipo de desenvolvimento a gente quer, porque vão ter impactos urbanos que vão superar essa questão de legislação ambiental. Se comenta-se por aí que vai ter 12 ou 13 mil geração de emprego, né? Eu acho que isso aí vai, quantas dezenas de milhares de pessoas isso vai trazer no município, e se isso aí vai gerar. E a questão do royalties, para a gente se organizar e ter uma contrapartida em royalties, porque vai ter um porto, então poder exigir mais royalties para poder ter investimento na cidade. Até agora os royalties que entraram, eu não vi, sinceramente, uma melhoria substancial da qualidade de vida do povo de Maricá. Como é o nome? Desculpa. Professor, eu acho que eu vou conseguir responder essas perguntas, algumas eu esqueci, mas a gente repete, não tem problema. E aí vamos começar a tirar para frente com a minha resposta. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte, você focou muito na questão do porto, e aí a gente vai ter o fórum do porto, você focou na questão do uso do solo, que também é um outro fórum, e aí vamos separar uma coisa para a gente entender claramente. Aqui é uma audiência pública e é uma consulta pública regida por uma legislação federal, tem um regramento. Então, em relação à questão das formalidades, elas são devidamente cumpridas porque a gente segue o rito de uma legislação federal que é a única deste país para a questão unidade de conservação. É que a gente chama vulgarmente de lei de SNUC, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então ela fala que a consulta pública ela tem alguns objetivos, entre eles esclarecer a população diretamente afetada pela proposta e tem que ter aquela mesma coisa, linguagem clara, essa consulta pública, em que a gente vai levar para a sociedade o que o poder público local está pretendendo para aquela região, e a sociedade devolve contribuições que são incorporadas ao projeto, e aí, mas são prerrogativas do poder público realizá-las. O que quero dizer com isso? Estou dizendo que a gente vai fazer coisas que o povo não tem. Estou dizendo que, diferente da audiência pública, aí, o doutor Evandro, que é o doutor na matéria, pode nos ajudar nisso. Diferentemente da audiência pública, que tem que haver um referendo. Esse aqui não tem que haver um referendo. Então, as formalidades estão bem cumpridas, conseguindo uma lei federal. Embora, como disse o Evandro, é a primeira que a gente faça que altere limites nesse sentido, mas elas seguem todas o mesmo padrão, então a gente já fez para unidade, para a gente estar bem tranquilo em relação a isso. Então, não é isso que a gente realizou aqui hoje, não tem a ver com aquilo que foi feito no passado, de audiência pública, não tem nada a ver. Essa é exclusivamente para alterar o limite de uma unidade de proteção integral chamada Refúgio de Silvestre das Serras de Maricá. Sobre a questão do... Esqueci agora, vamos lá. Deixa eu... Me empresta só para professor, o projeto de lei que vai ser encaminhado para a Câmara para fazer essa alteração do municipalidade vai ter um dispositivo dizendo o seguinte: se no prazo de X tempo o porto não for licenciado ou não for construído, volta aos limites que foram reduzidos, ou seja, a unidade provavelmente também volta para o que era mas provavelmente com controle, provavelmente enxergando essa nova realidade que escapou em certo momento lá, que não dá para
a gente também fechar os olhos, que a proteção integral não permite as pessoas, o uso das pessoas. A gente, me lembra aqui, né, que falou assim, mas em momento que disse que não é importante a área, eu falei que ela é muito importante e tudo mais. O que eu disse foi o seguinte, e se não ficou tão claro, me perdoe os presentes, às vezes a gente fica tentando buscar uma forma mais comum de falar, mas fica preso academicamente aquelas palavrinhas chatas, específicas, que desvirtuam até o raciocínio. Mas a gente não está trocando uma coisa pela outra, assim, a gente não está dizendo que aquilo não tem importância e que a gente pode abrir mão daquilo que não tem importância. Não é isso. É uma decisão estratégica e não existe vitória sem estratégia. Eu aprendi isso a duras penas. E que se a gente vai ser atropelado por um desenvolvimento que vem à revelia do que a gente pensa e do que a gente deseja, é melhor a gente se inserir nesse contexto e botar alguns pés na porta. E aí, nesse sentido, a gente sempre assim, mas se o óleo vazar, a gente questionou isso o tempo inteiro. E a gente entendeu o seguinte, se Maricá, vamos supor que o prefeito fosse contra o porto, ele não quisesse o porto de forma nenhuma, o vizinho ia querer, está doido para isso, inclusive. E se vazar o óleo em Saquarema, porque no estado, a gente não pode perder também isso de vista. O estado do Rio de Janeiro, embora seja litorâneo, ele só tem 3 locais em todo o seu litoral disponíveis para ações populares, dentro daquilo que eu mostrei aqui da história da linha da costa. Que aí você pensa o seguinte, se você vai ter que cortar ou aterrar alguma coisa lá no leito marinho, a transformação embaixo é muito mais devastadora. Aí o que o Estado fez preventivamente? Já que nós vamos ser atropelados por pré-sal, o Estado do Rio de Janeiro, já que seremos atropelados por pré-sal, vamos dizer quais são os locais que a gente concorda que tenha porto para a atividade da pessoa, vamos segurar ali. Porque ali, concentrado nesses pontos, você coloca o seu sistema de controle ambiental é mais efetivo. Nós não falamos de licenciamento, que não é essa temática aqui, só para entender a questão. Então o Estado foi isso assim, onde é que isso é possível? E marcou 3 locais no Estado. Já está quase saturado, que é a Baía de Sepetiba. E a Baía de Sepetiba é um lugar também maravilhoso, paradisíaco, que é o único local em que as populações de Porto Cinza, uma das 10 espécies mais do Estado, da fauna, ainda tem populações viáveis, porque a Baía de Guanabara, a população já foi embora. O que existe ali remanescentes são botos, falando com lugar meio surdinhos, porque a vibração dos navios, a coisa corrompeu a capacidade deles de se comunicarem nos sinais. Então aquela população está fadada ao desaparecimento. Eu estou falando do Porto Cinza, que vai lá no brasãozinho do município do Rio de Janeiro. Aquilo que é o símbolo da cidade, na sua maior bacia hidrográfica, está fadado ao fim. Então, serviu, restou efetivo aquela população. E aí o Estado lá diminuiu. Ao diminuir para proteger o Porto Cinza, restaram poucos espaços. O outro era o Norte Fluminense, lá no São João da Barra, e esse outro é nessa região. Então, não tem jeito. Se a gente falar assim, eu não quero porto, sou contra o porto, eu quero outra coisa. Do lado do Flamengo. E aí, concordo contigo, o óleo não vai respeitar a legitimidade, assim como não vai respeitar a de município. Vai chegar para a gente. Só que tem um detalhe. Se vazar o óleo em Saquarema, nossa capacidade vai ser só de grito e reclamar. Se vazar no nosso território, aí é as ações são nossas. As ações são nossas. Nós que vamos tomar as ações. Está no nosso território. E estando no nosso território, como eu disse, no meu quintal, no nosso quintal, nossas regras. Então a gente tem como atuar nisso. E atuar de maneira mais preventiva, que eu acho muito mais bacana do que ficar esperando o vazamento de óleo. Definir quais são os sistemas que a gente entende mais adequados para controlar o vazamento de óleo. Porque é a realidade do processo produtivo de petróleo. Eu trabalhei 5 anos fazendo gestão ambiental em plataformas de petróleo. Vaza, amigo, vaza. Vaza um pouquinho, mas vaza. A partir do momento que o licenciamento chegou nas plataformas de petróleo, o universo mudou. Parecia aquilo que é impossível, para tudo menos a produção. Isso tudo desapareceu. Esses paradoxos, esses paradigmas, tá vendo? Eles todos foram caindo. Porque chegou o licenciamento, chegou a mão do poder público, as plataformas tiveram que ser ajustadas. Então, o que eu estou dizendo aqui é que não vai ser vazamento de petróleo, porque ninguém pode prever isso. Mas o que eu estou dizendo é que, estando no nosso território, os sistemas de controle serão definidos por nós. As regras
serão as notas em nome do vizinho, que obviamente vai premiar ele, senão os vizinhos. Então, trazendo para cá, é uma estratégia? Né? Existe se você quer que as coisas funcionem, olhe você para elas. Tome você conta dessas coisas. Elas são importantes para você. Você vai somente afetar negativamente de alguma forma, você tem que cuidar. Então, concordo contigo. Olha, vai respeitar. Não vai só respeitar a individualidade, mas também vai respeitar a limite do município. Assim, não tem possibilidade de a gente cuidar do nosso município, não querendo que o Porto venha para cá, porque é uma coisa assim, o decreto do governo federal vai botar o Porto, não tem jeito, a população não pode escolher se quer o Porto ou não. Isso aqui é só para informar o que vai estar acontecendo. Se não mudar, não pode fazer o Porto, porque inclusive tem a interesse do Porto novamente mostrando que o Porto pega essa região toda, que é uma. Mas como eu disse, ela pode ir mais para o lado. Indo mais para o lado, vai para o limite do lado. Mas quer dizer, se causar impacto ambiental aqui, a gente não tem como fazer nada. A gente não tem como ter nenhuma compensação, ninguém vai ser. Pode ficar no mesmo problema. Não vai retornar nada para o município. A gente não tem como escolher o modelo de desenvolvimento que a gente quer para o nosso município. A gente vai na patada, virar Rio, São Paulo, o mesmo desenvolvimento que levou essa cidade da falência. Não. Estaríamos fadados a isso, mas não estivéssemos nos organizando para tal. Mas organizar no sentido de não deixar aquela área lá ter um posto. Não pode ser. Ela vai ser circulando, isso eu estou falando. Isso é uma decisão que não está acima de nós todos. Agora, olha só. Vamos falar de cada vez, não vai ficar aqui um diálogo exclusivo. Deixa eu só dizer o seguinte. O foco não é o Porto. A gente tem que. A questão do Porto vai ter que discutir no licenciamento. E vai. Não, aqui não é uma agência pública, por isso que eu te explico, eu acho que você não consegue entender ainda. A agência pública vai dizer lá do povo, vai ter mudança de leito do solo, discussão de mudança de leito do solo na audiência que vem. Aliás, terça-feira, 19 horas. Provavelmente o sol sai do lado e nos impacta do mesmo jeito. Não. Sim. Esse levantamento formado vai impactar do mesmo Qual é a jeito. informação? Não é possível. É o microfone, Vicente. Não é o mesmo impacto? Exatamente o mesmo. A regra dos 200 metros, amigo, Vai chegar onde? Olha só, vamos falar de detalhes que a gente desconhece. Eu conheço pouco do Não tem tempo de reagir, cercar essa noite toda para Acho que eles vão zoar. Olha só, gente, vai virar discussão que não vai lugar nenhum. Olha, já foi explicado que é uma audiência. Isso aqui não é audiência. Mas assim, não dá, outras pessoas querem fazer a